Vamos continuar com a nossa entrevista. Vereadora, você nunca mudou de partido nem pensa em mudar? Não, nunca mudei de partido. Na verdade, a gente tem um paradoxo muito grande, porque enquanto a nossa estrutura partidária no Brasil é uma estrutura partidária frágil, porque nós temos um sistema partidário frágil, eu fui formada por um partido e dentro desse partido. Eu me filiei ao PFL aos 16 anos, né? Eu estava mais ansiosa para me filiar e tirar o título de eleitor do que fiquei para tirar a carteira de motorista. E, assim, me filiei muito cedo, participei da vida orgânica do partido, da juventude do partido. Então, assim, se hoje eu sou vereadora pelo que hoje é Democratas, antes foi PFL, hoje é Democratas, porque houve uma refundação do partido. Se hoje eu sou vereadora, eu fui militante e continuo, na verdade, militante. Mas fui daquelas militantes de pendurar, de segurar a bandeira, de colar adesivo do carro, de varrer o chão, literalmente, para poder fazer reunião, de preparar a sede, tá entendendo? Todas essas coisas. Então, aquela coisa assim da juventude do partido, que ia de gabinete em gabinete para vender camisa, para poder ter dinheiro para fazer mais camisa, para vestir literalmente. Então, de tudo um pouco dentro de uma estrutura partidária, eu já participei, já fiz. E, por outro lado, também, o partido sempre investiu nessa juventude, tanto que hoje eu acho que eu sou fruto muito disso também. Quando seu pai, Gustavo Krause, ele deixou a política quando foi prefeito? Não, ele deixou o último cargo dele foi de 95 a 98, que foi o Ministério do Meio Ambiente. Agora, eleição, a última que ele disputou foi em 94, para governador do estado contra o ex-governador Miguel Ali Arraes. Você era muito nova, não dava para ser política. Foi meu primeiro voto. Foi assim, o maior orgulho que eu tive foi poder dar o meu primeiro voto a meu pai. E numa eleição que foi a última eleição que ele disputou. Eu tinha 16 anos completados naquele ano. Então, assim, completados em abril daquele ano. E para mim foi muito... Aquilo ali eu participei ativamente. Eu só lamento de não ser mais velha um pouco para poder ter acompanhado o período que ele foi governador, o período que ele foi ministro, que ele foi deputado, que ele foi prefeito. Ele foi prefeito em 79, eu nasci em 78. Então, assim, na verdade, ele tem uma influência muito forte sobre mim, mas não é uma influência do dia a dia, é a influência da formação, porque esse dia a dia político, eu deixei de conviver com ele dentro, de certa forma, de conviver com a questão de mandatos eleitorais já faz um bom tempo, Mas a questão da convivência com outras pessoas, do meio, de estar inserida, isso aí realmente foi permanente. Agora eu digo, a coragem de começar na política, ele te influenciou? Ou você mesmo foi dizendo, não, meu pai, eu quero ser? Pois é, ele tinha muito receio de que ele exercesse uma influência negativa, de que não fosse a minha praia, de que não fosse a minha vocação, o meu talento e tal, e que eu fosse por influência dele realmente. A gente é muito ligado, muito ligado. Mas não, e aí eu disse a ele, chegou um momento que eu disse, olha, fique tranquilo, não se aperrei não, não se aperrei não, porque é o que eu quero, independente do que você já foi, do que você já exerceu, eu quero isso para a minha vida. E ele costuma dizer que ele foi um acidente na vida pública, que ele era um tecnocrata, ele se preparou para fazer parte da burocracia do Estado, né? Ele é auditor da Fazenda concursado, e assim, ele diz que ele foi um acidente e que eu me preparei. E realmente, eu escolhi isso, ele não escolheu, ele foi um acaso do destino. Então isso, assim, depois de um certo ponto ele ficou tranquilo. Ele disse, não, tudo bem, é o que você quer? Eu disse, é o que eu quero. Ele disse, então agora você vai se preparar para isso. E aí conte comigo para se preparar para isso. E eu conto com ele para tudo. Hoje em dia, você pede ajuda a ele em conversas? Peço, lógico que peço. Peço demais. Não tenho, inclusive, nenhuma intranquilidade ou uma agonia, inclusive, em admitir isso. Porque eu percebo, às vezes, que algumas pessoas que são filhos de político entram na política muito novos, como eu entrei, e que fica numa ansiedade muito grande de dissociar a própria imagem com a imagem em relação à imagem do pai.
de criar uma identidade própria. E eu tenho muita calma em relação a isso. Primeiro porque eu não quero me dissociar nunca de uma pessoa que só me trouxe orgulho e que ele e minha mãe são responsáveis pela pessoa que eu sou hoje. Então, assim, não tenho essa pressa, não tenho nem essa vontade, nem essa pressa, nem essa agonia. Segundo, eu acho que as pessoas começam já a perceber que nós somos parecidos, mas nós temos estilos diferentes. Nós temos, inclusive, convicções diferentes. A começar, as diferenças começam pela própria questão geracional. É claro que eu vejo um mundo diferente dele. Porque hoje eu tenho 32 anos, ele tem 64. É exatamente o dobro. Então, assim, eu não tenho essa agonia. E, assim, na verdade, a convivência com ele, as orientações, as conversas, eu acho que até hoje só me trouxe uma vantagem comparativa em relação aos outros que, infelizmente, não têm isso. Vereadora, você está no seu segundo mandato. Me diga uma coisa, você pretende ser deputada, você tentou, mas nas próximas, eu acredito que você entre novamente. E estamos no ano da mulher, presidente, ministra, tudo mulher. Você pretende um dia ser prefeita do Recife? Olha, eu tenho muita tranquilidade em relação a essa questão quando ela é colocada, de exercer um cargo majoritário. Quando eu digo que eu fiz uma opção pela vida pública, essa opção ela foi muito clara. É o que eu quero e é o que eu me vejo fazendo daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E aí nós estamos num sistema democrático e quem decide isso, na verdade, é a população, é o povo através do voto. E o meu nome estará sempre à disposição. Agora, eu não tenho nenhuma agonia e nenhuma pressa, porque eu acho que isso é a construção do dia a dia. E eu venho me preparando para continuar, na verdade, servindo a população do Recife e a população de Pernambuco, fazendo parte de um contexto de um projeto político, fazendo parte de um contexto e de um grupo político e que pensa assim na cidade e que pensa assim no Estado. Então, no dia que chegar, que nós avaliarmos como foi avaliada a minha primeira eleição para vereadora, foi avaliado de novo, que está na hora de eu me candidatar pela segunda vez a deputada, me candidatarei. Se chegar a um ponto, porque uma eleição proporcional é muito mais fácil para você decidir em relação a ela. Mas uma eleição majoritária não depende de uma pessoa. Exato. Não depende da minha vontade, depende de uma conjuntura, depende de um aparato que você tenha e do que você representa naquele momento. Então, em relação a isso, chegado esse dado momento de uma candidatura majoritária, ele vai ser levado em consideração sempre sob a ótica de um contexto político que atenda às perspectivas tanto de um grupo quanto da própria cidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O Parque Dona Lindu, ele está sendo útil para a população do Recife? Qualquer espaço de convívio numa cidade como Recife, que é uma cidade de 212 quilômetros quadrados, que é a menor capital do país, qualquer espaço de convívio, ele é útil. Ele não é o modelo que a população queria, nem o modelo que foi prometido à população. Aquilo ali você teve vários episódios da vontade popular ser desrespeitada, ser assim, brutalmente desrespeitada e violentada à vontade da população. A grande questão dali é o seguinte, é que a gente não pode permitir que o Geraldão, o nosso ginásio de esportes, Geraldo Magalhães, vire para o Parque Dona Lindu e diga, eu sou você amanhã. A gente precisa exigir a manutenção daquele espaço, já que ele existe, foi feito com dinheiro público e não foi pouco dinheiro público, foi mais de 37 milhões de reais investidos ali. E que a gente sabe que a máquina pública tem uma incapacidade geracional brutal e a curto prazo agravada pela incompetência dos gestores que aí estão. Então nós temos que ter cuidado com isso e exigir uma manutenção cuidadosa e uma manutenção rigorosa daqueles equipamentos, para que aquilo dali não se torne um lugar absolutamente sucateado. O calçadão de Boa Viagem, ele está sendo útil às pessoas, né? Eu acredito. Claro. Claro. Agora, o que é preciso olhar, a manutenção, eu lhe pergunto, como é que está sendo feita aquilo?
Praticamente não existe uma manutenção ali. Se você olhar, eu até hoje não entra na minha cabeça a lógica dessa dita requalificação do calçadão. Um projeto que começou orçado em 8 milhões de reais, depois passou para 18 milhões de reais, né? Onde você tira uma coisa que está funcionando, ninguém nega que precisa de adequação à lei de acessibilidade, precisa, se faz a adequação à lei de acessibilidade, mas você não precisa destruir um equipamento público que estava funcionando e atendendo, e que tinha todo um contexto histórico e arquitetônico em torno dele, que era exatamente os desenhos das pedras portuguesas, que seguiam uma lógica, uma estética, combinando com a calçada do outro lado, tudo isso. Então, agora, a manutenção deixa a desejar. Basta você passar e olhar que não é limpo, já se perdeu a cor das coisas, você não diferencia mais o que é uma pista de Cooper do que é a calçada normal. Né? Então, assim, todas essas coisas, além do que? Uma coisa é você ter a manutenção e a durabilidade de uma pedra, como era o caso da pedra portuguesa, e a outra de um material, como é aqueles intertravados, que são feitos de outro tipo de material. Vereadora Priscila Krause, muito obrigado pela sua entrevista em nossa emissora. Eu queria só que você agradecesse aos nossos telespectadores. Eu que agradeço muito por me permitirem entrar na casa de vocês, conversar, colocar a minha opinião, o que eu penso sobre as coisas e parabenizar você, esse espaço, a TV e você, Gil Glastone, por todo esse tipo de programa que você faz, de trazer atualidades para serem debatidas e realmente agradecer e desejar uma boa noite a todos. Obrigado. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma autoridade no assunto. Até lá.